de amor. Vamos fazer um teste? Desculpem, queridos. Tá, obrigada. Então, muita alegria por podermos nos reunir aqui, nesse primeiro encontro de aniversário. Com certeza absoluta, os nossos queridos mentores e amigos da casa aqui se encontram, aqueles amigos que foram os pioneiros na edificação dessa casa aqui no plano físico. Então, é um dia de festa. Nossa festa está começando hoje, né? Estamos aqui para falar de um tema muito significativo para cada um de nós, nas nossas vivências atuais. Vou começar com uma pequena história que consta que foi trazida pelo Chico Xavier, pela sua mediunidade, que é uma historinha de Meimei. 3 rapazes muito aflitos se encontraram para orar e pedir ao Senhor o auxílio. Eles se reuniram em oração, pediram fervorosamente. E eis que surge aquele carro de luz, e aquele carro para perto deles, aquela carruagem linda, e desce o Senhor. Aqui estou, meus filhos. O que vocês desejam? Um deles se apresentou e disse: Senhor, eu sou muito pobre, minha família passa por muitas dificuldades, sofremos muito por isso. Eu gostaria de ter a bênção da fortuna. O Senhor, muito misericordioso, chamou um dos seus anjos, ali presente, e disse: que seja feita a vontade dele. Dele é joias, dinheiro, o que for necessário. Então aquele anjo concedeu, em nome do Senhor, àquela criatura sofrida, uma riqueza muito grande. O outro, o segundo deles, se aproximou do Senhor e disse: Senhor, eu tenho muita dificuldade em conviver com os meus semelhantes. Eu tenho uma aparência muito feia, eu tenho um rosto feio que assusta as pessoas. Não consigo me aproximar das pessoas, não consigo encontrar uma parceira para a minha vida. Eu gostaria de ter o dom da beleza, eu gostaria de ser belo e agradar a todas as pessoas. E o Senhor, então, falou novamente com o anjo. Dele, desses ungüentos que nós temos, para que ele use no seu rosto e se transforme num homem belo. E assim foi feito. O anjo concedeu aquele creminho que seria utilizado depois para a transformação do rosto daquele homem feio num homem belo. Chegou o terceiro, e ele estava muito encabulado diante daquilo que estava acontecendo, e um pouco constrangido, disse: Senhor, eu não sei o que pedir. Eu gostaria que o Senhor decidisse aquilo que é melhor para mim, aquilo que eu mereço, aquilo que eu preciso. E o Senhor chamou o seu anjo e pediu: traga aquela bolsa que está lá no carro e entregue para esse nosso irmão. E assim foi feito.
veio a bolsa, o rapaz abriu aquela bolsa e dentro dela havia uma grande pedra, uma pedra pesada ali dentro. Quando ele abriu e retirou aquela pedra, os outros 2 companheiros olharam aquilo e pensaram, certamente ele não mereceu nada. Riram e zombaram dele. Cada um seguiu seu caminho, eles agradeceram ao Senhor, cada um seguiu seu caminho, seguiram suas vidas. Esse rapaz da pedra, caminhando, sem entender o que podia significar aquela pedra tão pesada e tão estranha, ele pensava consigo mesmo, o Senhor me premiou com alguma coisa. Não deve existir somente uma pedra nessa pedra. Então ele decidiu insistir em limpar aquela pedra, ir desgastando aquela pedra aos poucos, porque ele acreditava que alguma mensagem haveria nesse presente do Senhor. E assim ele fez, durante muito tempo. Até que, tendo desgastado muito, ele chegou no centro daquela pedra. O que encontrou? Um diamante enorme, muito grande. E ele ficou muito feliz, encabulado também, mas decidiu utilizar da melhor maneira possível aquela fortuna que lhe traria o diamante. Além das benesses materiais que ele teve, né, as construções na família, edificações, fortuna, conforto, ele decidiu criar uma casa de acolhimento às pessoas doentes, às pessoas aflitas, às pessoas carentes, em agradecimento pela dádiva preciosa. E passaram-se os anos. Algumas décadas depois, estava ele na casa de acolhimento. Eis que chegam 2 indivíduos desgastados, sofridos. E ele reconheceu naqueles 2, aqueles irmãos de oração daquele tempo, aqueles que receberam a fortuna e a beleza. Estavam eles ali reconhecendo o companheiro, contaram suas histórias de frustrações, de decepções e de desenganos. Então esse rapaz benevolente acolheu os irmãos, cuidou deles e só teve a agradecer. Estavam juntos de novo. E então, naturalmente, o envolvimento amoroso, fraterno e afetivo levou aquele grupo a uma confraternização, a mais um momento de oração e de gratidão a Deus, porque eles estavam, depois de experiências muito dolorosas, de muitos equívocos e de muitos enganos, estavam sendo acolhidos. Então a história finaliza-se no texto da Meimei assim: bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Então, queridos companheiros, estamos nós aqui, todos diante do Senhor, apresentando as nossas aflições do dia a dia. Nós fazemos isso todas as noites, em muitos momentos do nosso dia, porque nem sempre nós vivemos a felicidade ou as alegrias em todos os minutos, em todas as horas.
E nós entendemos as dificuldades que todos temos para sobrevivermos a essas dificuldades, a todos os problemas. Então, vamos refletir a respeito de algumas dessas dificuldades, colocando também algumas pequenas histórias. Eis que diante do Senhor, disposto a socorrer, disposto a orientar, chega um grupo de pessoas carentes, necessitadas, e uma mulher chorando, em prantos, muita dor, chega ao Senhor e diz: Senhor, eu sofro a morte do meu filho. Houve um acidente, ele perdeu a vida num acidente automobilístico, um acidente fatal. Meu filho era um jovem, um menino, muito novo ainda. Traçávamos planos, projetos para esse menino, para ser um profissional competente, um pai de família digno. E eis o que acontece, Senhor. Estamos em sofrimento, precisando da Tua ajuda. E o Senhor lhe diz: minha irmã, compreendo perfeitamente a sua dor. Porém, a morte é inevitável para todos. Mas dia menos dia, todos terão que vir para o meu reino. Não importa a razão. Justo sofrer pelo seu filho. No entanto, minha irmã, procure compreender que não é injustiça de Deus. Observe, lembre-se que seu filho, desde o princípio, era um menino muito rebelde, desobediente, nunca respeitou direito às leis. E ele estava a uma velocidade exorbitante no momento daquele acidente. Ele próprio provocou a própria morte, acelerando o seu processo de retorno à casa do Pai. Não existe injustiça. Entretanto, saiba que estarei presente na sua dor, no seu sofrimento, e na dor e do sofrimento dele, cá do outro lado. Aguarde que teremos as mensagens e as minhas falas ao final do atendimento para todos. Chega uma outra pessoa, um homem enfermo. Senhor, sou portador de uma doença que o médico me disse que vai me matar dentro de em breve. Sofro muitas dores, entro em conflito comigo mesmo, minha família sofre muito comigo, todo mundo me ajuda, mas é muito difícil enfrentar essas dores. Então, o Senhor disse a ele: meu irmão, a justiça está sendo feita, porque em outra existência, lá no seu passado, em algum momento da sua vida, você cometeu muitos desatinos, causou a enfermidade nos corpos de muitas pessoas, foi um homem malvado, atropelou o amor e a caridade. Hoje, é necessário que aquela energia ruim acumulada no seu ser passe para o seu corpo, que isso seja transformado, então,
naquele resíduo que precisa sair, liberar o seu espírito dos grilhões, do comprometimento. É preciso que isso aconteça. Conforme-se e acredite. Isso é o melhor que lhe pode acontecer. E foi ele para junto daquela senhora, aguardando as palavras do Senhor. Outra criatura aparece e diz: Senhor, esse era um empresário. Senhor, estou em tremenda dificuldade financeira. Minha empresa à falência, tive que dispensar muitos funcionários queridos, com famílias, cheios de filhos, muitos compromissos financeiros a cumprir. Eu não sei mais o que fazer. É uma dificuldade muito grande para minha família, é um sofrimento. Minha esposa e meus filhos não me toleram mais nas minhas preocupações diárias. Eu fico muito nervoso, aborrecido. Isso está me causando muito mal. E o Senhor, pacientemente, olhou para aquele irmão e disse: meu amigo, observe que você não está fazendo o seu trabalho de acordo. Observe que você não tem cuidado direito dos seus negócios, que você não tem observado o respeito às finanças, trabalhando de acordo, cumprindo aquilo que a lei exige, pagando devidamente os seus impostos, os direitos dos seus funcionários. Com tudo isso, meu caro irmão, não foi a sorte que o derrubou. Realmente, as energias nocivas, a tristeza de todos aqueles que estão com você, tudo isso auxiliou no comprometimento da sua empresa, dos seus negócios. Ah, Senhor, será que é porque eu fui alguém que abusei muito da fortuna no passado? Não, meu filho, nada disso. É que você não cuidou direito do seu patrimônio, aqui e agora. Você poderia estar muito bem. No entanto, se equivocou em muitas transações nos seus negócios, cometeu desatinos, gastos desnecessários, e aí está o resultado. Foi o irmão aguardar que o Senhor pediu que ele aguardasse ali. Outra pessoa chegou. Esta era uma senhora que tinha muitos filhos, o marido a havia abandonado e deixado 4 filhos para ela cuidar. Uma senhora sem grande instrução, à mercê da sorte, vamos dizer assim, fazendo trabalho doméstico, tendo que tomar ônibus diversos para chegar até o trabalho. E naquele momento, ela estava sem emprego, não conseguia alguém que a contratasse para fazer serviços. Então já fazia mais de uma semana que seus filhos não tinham leite, não tinham pão dentro de casa. E o Senhor, condoído, olha, irmã, eu compreendo. Acredito que o seu coração está realmente muito abalado. Porém, não pense que é injusto da parte de Deus você enfrentar essas dificuldades.
Tenha consciência de que a misericórdia de Deus te toca aos seus filhos, porque Deus não falha com ninguém. A todos aqueles que sofrem, Ele está sempre conduzindo, sempre amparando, sempre resguardando. Entretanto, a vida material é muito difícil mesmo. Temos que passar por essas dificuldades, esses enfrentamentos, para nos superarmos. Acredite, minha irmã, que essa situação de premência tem um sentido, tem um significado em suas vidas passadas. Você abusou muito, você não soube aproveitar oportunidades, você desencadeou muitas desgraças na vida de muitas pessoas por conta de fortuna. Você usurpou muitos bens e esses filhos que estão ao seu lado eram seus parceiros. Eles eram seus cúmplices, eram seus aliados nos seus crimes, os seus pequenos crimes que foram se transformando, crescendo e tomando muito vulto. Hoje passam pela experiência da necessidade para aprenderem a valorizar e para crescerem com humildade, confiança e trilhando o caminho da honestidade. Foi a irmã para aquele cantinho lá também. O próximo que chegou era uma mulher. Senhor, conflitos demais no meu lar. Os filhos, muito complicados, não respeitam mais a mim, não respeitam mais ao meu marido. Nós estamos vivendo um inferno. Choro todas as noites, sofro todos os dias, todas as horas pelo desrespeito, pela desconsideração desses filhos. Gostaria, Senhor, que me auxiliasse, que me ajudasse. Eu preciso entender, eu preciso saber o que fazer. E o Senhor, com muito amor e carinho, disse: minha filha, vocês não educaram adequadamente os seus filhos, permitiram tudo, concederam muita liberdade, não os instruíram na fé ou nos valores humanos tão importantes, que significariam para eles hoje não somente a segurança interna, mas também o entendimento do que significa compromisso, do que significa respeito, do que significa responsabilidade. Então a irmã acolheu aquilo porque ela, enquanto o Senhor falava, ela revia tudo aquilo que tinha acontecido desde a infância dos filhos, o conceder de tudo aquilo que pediam. Em todos os momentos, os filhos, ardilosos, choravam, gritavam, esperneavam. E a mãe ali, atarefada, para se sentir tranquila e segura, né, ela entregava, ou dava, ou fazia tudo aquilo que os filhos solicitavam. E criaram, então, filhos inconsequentes, desrespeitosos, que não davam valor àquilo que os pais lhes concediam. Então foi essa irmã também lá para o cantinho aguardar o Senhor. Mais alguém chegando, um jovem: Senhor, eu tenho sofrido muito, eu sou dependente químico e minha família sofre muito por minha causa. Eu sei que a minha vida está se diluindo. Eu não tenho forças para sair do vício. Todas as vezes que a minha família me interna,
Eu fico no hospital durante algum tempo. Eu volto, Senhor, e não consigo me recuperar. Eu não consigo me livrar dessa tentação do vício. E o Senhor olhou para ele e disse: filho querido, você tem sido ajudado todos os dias da sua vida, assim como todos os nossos irmãos em humanidade. Os seus anjos estão a auxiliá-los todos os dias, todas as horas. Desculpe. No seu caso, querido irmão, desde o início da sua existência encarnada, você tem sido acompanhado por um espírito que te quer muito bem e te arrebata pelo sono e te conduz ao tratamento educativo, porque você traz consigo vivências, algumas vivências, algumas experiências infelizes no vício. Desde que você assumiu o vício de novo nessa encarnação, não resistiu à tentação, esse anjo te chama todas as noites e conversa com você. Ele te leva para te confortar, para te estimular a vencer-se. No entanto, quando você sai de perto desse irmão, você vai retornar para o seu corpo. Aqueles amigos, aqueles companheiros de outros momentos, de outras vidas, que te acompanhavam no vício e nas drogas, eles estão ali a te convidar e a insistir para que você permaneça no vício, porque eles estão desencarnados e você encarnado, e eles se aproveitam e vampirizam você. Eles não querem que você se cure, eles não querem que você se ajude. E você não resiste à tentação, se acomoda do lado desses irmãos, não acolhe as orientações amorosas do seu anjo amigo, retorna ao seu corpo e volta à vida, sem aproveitar das lições que você tem durante o sono. E vai então esse irmão lá para o cantinho, todo entristecido, por reconhecer uma realidade da qual ele gostaria de se livrar naturalmente. Aí acontece um outro caso. Chega uma mãe desesperada, também com a perda de um filho. Meu filho, o Senhor, recebeu ali na rua, há poucos dias atrás, uma bala perdida que se localizou no seu cérebro, prejudicando naturalmente a sua vida, e não sabemos sequer se ele vai conseguir sobreviver. Sofremos todos pela violência urbana, estamos enfrentando situações difíceis, moramos num lugar de onde não temos condições de sair. E isso aconteceu no momento em que estávamos felizes, estávamos brincando, e agora essa situação. Acredito que vamos perder para a morte nosso tão amado filho. E o Senhor, com toda bondade, colocou para ela: minha querida irmã, infelizmente, é necessário que os bons convivam com os maus.
Todos nós, num momento ou no outro, cometemos muitos deslizes, muitos equívocos. E precisamos nos acertar com a vida. Aqueles que já estão equilibrados, aqueles que já podem se libertar, em grande parte, dessas dificuldades, eles estão por perto, a estender a mão, a socorrer. É necessário que você entenda, minha querida irmã, que nada acontece por acaso, que nós precisamos viver juntos. É o joio e o trigo crescendo juntos, para no momento da colheita a gente saber exatamente o que é o joio e o que é o trigo. Então tenha confiança e aguarde as lições do dia. E assim muitas outras pessoas se manifestaram na dor, na dificuldade, e o Senhor as levou para o cantinho do conforto, o cantinho da orientação. Então, o Senhor chegou ali, naquele grupo, que não eram só aquelas criaturas, haviam muitas outras, e começou a perguntar para cada uma: caros irmãos, como é que nós temos vivido? Como é que nós temos aceitado? Como é que nós temos recebido da vida as coisas boas, as orientações? Como é que isso tem tido representação nas suas vidas? Vocês se sentem criaturas ausentes, criaturas negligentes, falhando como cristãos, ou mantendo a fé e perseverança no bem, na conduta reta, na conduta digna? E aqueles irmãos pensaram, refletiram muito, e cada um com seus botões estavam ali a perseguir dentro de si mesmos as sensações, os sentimentos das suas práticas diárias. Então o Senhor lhes disse: meus queridos, o que é melhor fazer então diante de todas essas situações, desses males já instalados e já acontecidos? É preciso minimizá-los. É preciso suportá-los. E as ferramentas, todos vocês conhecem. Evangelho, olhos de ver, ouvidos de ouvir. A oração para conexão com o bem maior. O estudo metódico, para que a gente possa estudar, ocupar bem o tempo, disciplinar nossa maneira de ser, nos conduzir melhor pela vida. O conhecimento é indispensável. A meditação para cada um voltar-se para dentro de si mesmo e descobrir lá dentro suas potencialidades. Tirar lá do fundo do seu ser aquela luz que parece estar apagando, mas que está vívida, porque é a herança de Deus. É preciso que cada um faça esse esforço de si mesmo, não esteja buscando só fora. Assistência espiritual de cura, vão à procura das suas igrejas, vão em busca daqueles que podem ajudar com a palavra, com o incentivo. Estejam sempre junto de pessoas que lhes amam, que lhes querem bem, aquelas que lhes podem oferecer uma energia boa, de amor, de conforto, de solidariedade.
É preciso que todos adquiram a serenidade, porque somente com serenidade é que se vai conseguir encontrar os caminhos, as soluções adequadas para cada dificuldade. E assim cada um refletiu um pouco e o Senhor lhes disse: pois é, agora as minhas lições. As lições estão escritas. Eu as deixei para vocês há muito tempo. Ninguém pode dizer que não as conhece. Há mais de 2000 anos, eu passei por aqui, eu os conheci, deixei para todos os meus lembretes, os meus recados, os meus alertas. Ninguém pode dizer que não os conhece, que ao longo desse tempo, em alguma encarnação de vocês, vocês me conheceram. E vamos então, para que vocês se recordem, as minhas lições mais importantes para este momento. Vigiai e orai sempre, em pensamentos, atitudes. Orar para acessarmos do nosso íntimo o ser divino que somos, para nos conectarmos com o ser divino que nos criou. Aquele que jamais nos abandona, cuja energia está em torno de nós, está em todas as coisas, em tudo que tocamos, que basta acessarmos com um sentimento nobre, com um pensamento de amor, com uma atitude. Orar e vigiar sempre, para construirmos em nós um escudo protetor contra a invasão dessas energias tão nocivas, que nos puxam para baixo sempre que as coisas ruins acontecem. Outra, meus irmãos, eu deixei registrado para que vocês nunca se esquecessem. Bem-aventurados os aflitos. Mas eu não deixei isso fazendo apologia à aflição e à dor. Ninguém precisaria sofrer. Eu quis dizer apenas que todos aqueles que sofrem, todos aqueles que enfrentam as suas dificuldades, com fé e com resignação e perseverantes, esses obterão a graça da serenidade, da força para prosseguirem na sua caminhada, enfrentando tudo aquilo de desafio que a vida propõe. Para outros irmãos, uma outra lição. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Jesus chama a atenção para a justiça, não para estimular guerra ou para estimular qualquer revolta. Porque Jesus quer nos dizer, o Senhor queria dizer para aquelas criaturas que um dia haveria justiça para todos,
que um dia estaríamos todos vivendo em paz e em harmonia, que não faltaria nunca o alimento, que não faltaria nunca o socorro, e que todas aquelas pessoas que viviam os dramas da criminalidade teriam naturalmente uma vida mais tranquila, porque mesmo aqueles irmãos, causadores de tantos distúrbios nas vidas alheias, seriam também socorridos e amparados pela providência divina. E cada um teria, por fim, a tranquilidade, a serenidade dentro de si, adquirida pela prática do perdão, da solidariedade, da fraternidade, até com os adversários, até com os inimigos. E o Senhor continuou: os tempos estão próximos, digo ainda, em que a fraternidade reinará no mundo. Com certeza, o Senhor queria dizer que as promessas de Deus se cumpririam, que todos nós na terra receberíamos a graça da felicidade, da paz e da harmonia. Deus então permite que a dor esteja entre nós, para com ela aprendermos, para com ela nós nos fortalecermos para o bem, para entendermos o que significa o bem. Então, todo o mal que existe naturalmente nos desperta para o bem. É necessário ver, então, em todo o mal que existe, a lição que por trás também existe. Todos tendes más tendências a vencer, o Senhor falou. Cuidem disso. Tendes defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume do progresso, da felicidade e da luz. E desse modo é que precisamos enxergar as nossas vidas, sem apontamentos, sem preconceitos, entendendo que os hábitos maus, nocivos, nós mesmos os cultivamos em nós. Nossas práticas infelizes no dia a dia, às vezes até a nossa própria cultura, trazendo ranços do passado, e nós estamos aqui, em pleno século XXI, com preconceitos bobos, vivenciando tormentos por conta de preconceito de raça, preconceito de gênero, de toda ordem, preconceito de classes. Infelizmente isso existe, e o Senhor apontou: todos tendes más tendências a vencer. Mas também ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o Senhor ensina a fé no futuro, a confiança na justiça de Deus. Jesus e seus anjos estão junto de nós, desde sempre, desde a edificação desse planeta. Um planeta criado com muito amor, para ser espíritos criados por Deus, uma pequena centelha a se desenvolver, a crescer junto com o planeta. E aqui estamos nós, Jesus e os anjos ainda junto, prosseguindo na tarefa do socorro, da administração dessa evolução espiritual,
E muitas vezes nós não acreditamos. Sofremos muito e parece que não conseguimos encontrar o caminho da serenidade e da paz. Sofremos demais, vamos à irmã Josefa, ao irmão Justino, buscando ajuda, aos grupos de orientação, perseguindo a paz e o sossego. Fazemos o tratamento de cura, mas não conseguimos nos modificar lá dentro. Essa mudança que o Senhor pede. O efeito é um efeito muito fugaz ali dentro de nós. Os nossos irmãos espirituais prestam todo o socorro, administram toda a energia, toda a paciência, todo o carinho. Mas nós não nos modificamos dentro, não fazemos o esforço necessário, indispensável, para que o nosso interior se torne luz, como aquela luz que recebemos, para o fortalecimento, para a cura. Não conseguimos entender que toda a cura tem que nascer de dentro, que podemos conversar com as nossas células vivas, são seres vivos também, são inteligentes, dirigidas pelo nosso ser interior, pela nossa mente espiritual, por aquela engenharia espiritual extraordinária. Conversar com as nossas células, conversar com o nosso ser divino e procurar entender com todo o respeito tudo o que acontece e respeitar de fato tudo aquilo que precisamos para que as ocorrências se transformem, para que nós possamos dar um rumo novo e diferenciado para as nossas vidas, para que a saúde retorne, para que a confiança se restabeleça. E o Senhor continuou: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Para nos trazer, então, esse estímulo extraordinário de amor. Não se turbe o vosso coração, não sofram desnecessariamente. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Eu sou a ponte entre vocês e o nosso Pai Criador. Estejam atentos às minhas falas, aos meus alertas. Procurem humildemente seguir. É claro, queridos irmãos, ele disse, ninguém fará plenamente tudo aquilo que peço hoje. Vocês são crianças ainda no processo evolutivo. Estão adquirindo sabedoria, adquirindo conhecimentos, desenvolvendo habilidades e competências espirituais. Mas é preciso que se esforcem para colocarem em prática tudo aquilo que leem, tudo aquilo que aprendem pelo meu Evangelho. E assim, Jesus completou, o Senhor completou para aquele grupo. Aquele que perseverar no meu ensinamento, naturalmente será salvo se perseverar até o fim. E então, é aqui que Jesus se refere à perseverança na fé e à perseverança no bem, que exige naturalmente muito esforço, muita disciplina. E nós, como servidores da seara do Cristo, temos um compromisso muito grande com essa orientação de Jesus. Perseverar, acreditar firmemente. Não podemos perseverar se não acreditamos. Só quando nós temos um objetivo, uma certeza muito grande de alguma coisa,
é que nós vamos persistir e vamos insistir nela. Se nós acreditamos em Deus, na sua misericórdia para conosco, na sua bondade infinita para conosco, na sua justiça, nós precisamos perseverar, aconteça o que acontecer nas nossas vidas. Perseverar na fé, perseverar no trabalho, perseverar no amor, perseverar na confiança, perseverar nesse trabalho de edificação das nossas comunidades, no respeito, na fraternidade, entendendo que nós não podemos nunca trabalhar sozinhos, que nós temos as nossas equipes de trabalho, que nós temos os nossos companheiros lado a lado e outros distantes, mas todos vibrando no mesmo ideal. Aqui, por exemplo, na nossa casa, temos um único ideal de luz, de amor e de paz. E Jesus estendeu para todos aqueles, para todos nós sofredores, sofrendo de todas essas penas, todas essas dores, nos aconselhando: confiem, perseverem no bem, porque o bem chegará para cada um na medida do esforço de cada um. Porque o bem a gente conquista. A gente não vai ali e compra. A gente não recebe de alguém o conhecimento e instala dentro da gente. Na realidade, aquilo que é bem em nós é nosso. Nós podemos, com o nosso bem, fortalecer o bem do outro. Entretanto, o nosso dever para conosco mesmos é nosso dever, é nosso compromisso. E assim, voltemo-nos para as nossas responsabilidades. Perseverar no pensamento nobre, que eleva nosso espírito e celebra nossa unidade com a mente divina. Perseverar na palavra, que incentiva e ativa os nobres propósitos que abrigamos dentro de nós pela fé na justiça e na misericórdia de Deus. Perseverar na atitude amorosa e fraterna, que é o que realmente demonstra o quanto aprendemos e quanto somos capazes de contribuir na seara. E então, nesse momento em que vivemos, nesse estado de rogativa em que nos encontramos, diante de Deus, diante de Jesus e da espiritualidade, que possamos nos comprometer a alimentar nossos ideais mais sinceros e elevados todos os dias. Porque a partir daí, nós vamos ter forças para perseverarmos, para vivenciarmos todos os nossos dramas, todas as nossas dores, com muita força, encontrando, com certeza também, a força divina que está ao nosso redor, tendo condições de, quando arrebatados pelo nosso sono, apreendermos dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, as suas palavras, os seus sentimentos de amor, seu estímulo, seu carinho. E quando acordarmos, mantermos em nós aquele sentimento leve, gostoso, de termos assim um dia bonito, um dia gostoso, um dia harmonioso, porque é assim que nos sentimos quando nós nos regalamos no mundo espiritual enquanto dormimos. Compromisso com a nossa fé, com a nossa luz interior. Fazer brilhar a nossa luz, tirá-la lá debaixo do alqueire realmente e colocá-la onde precisa estar,
para nos ajudar a iluminar nosso caminho e auxiliar o nosso próximo. Fortalecer o nosso entendimento em tudo aquilo que a gente olha e lê, na leitura da vida, nos comportamentos das pessoas que nos cercam, em ler o amor, em ler o desamor, mas que saibamos sempre lidar com as duas coisas na medida certa, auxiliando e contribuindo com aquilo que nós já podemos dispor de conhecimento e de ação. Mas nunca nos esquecendo, pensamento nobre, sempre elevado para que estejamos harmonizados com o plano superior sempre e em todas as dificuldades, nos recolhermos em oração e buscando essa conexão tão indispensável para nos regalarmos com a energia divina e trazermos essa bênção para dentro de nós. Que sejamos muito felizes nesse mês de aniversário, recebendo essas dádivas maravilhosas dos amigos espirituais que nos cercam e muitos aqui presentes. Esses momentos em que nos encontramos assim, em assembleias, os espíritos se aglomeram, eles se achegam de uma maneira muito especial para trazerem o seu carinho, para trazerem a sua energia, a sua gratidão, para manifestarem com o seu beijo de luz essa gratidão também do mundo espiritual em relação a nós, que realizamos a tarefa carnal. Sempre que estiverem assim, tenham certeza absoluta de que existe uma comunhão espiritual muito forte, que as energias benéficas que todos nós recebemos promovem em nós mesmos até cura de males instalados, porque são muitas vibrações, são muitos corações, são muitas energias poderosas, são energias de amor em unidade, cada um recebendo, cada um sendo tocado. Que não percamos a oportunidade, sempre que tivermos, de nos reunirmos dessa forma. Porque a luz que todos despendem e a luz que todos recebem é grandiosa, é profunda. Quem tiver olhos de ver, que veja o que acontece no plano espiritual nesses momentos. Então, a nossa gratidão aos nossos mentores, nossa gratidão a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai. Que saibamos receber todos os desafios da vida com muito amor e com muita sabedoria, trabalhá-los nos educando, confiando e perseverando na confiança no Pai, na confiança dos desígnios divinos para todos nós. Um dia que está distante para a nossa consciência humana, mas, porém, para Deus é um instante. Estaremos reunidos unicamente no amor, na paz e na harmonia, prosseguindo o trabalho de despertamento interno para a luz que há de nos guiar para sempre nos caminhos de Deus. Muita paz para todos, a minha gratidão eterna e a gratidão dos nossos mentores, dos nossos amigos, que com certeza estão muito felizes, começando a nossa festa hoje. Que viva a nossa casa de Jesus! Parabéns para todos nós. Nós somos a casa de Jesus, todos nós. A casa de Jesus não é espiritualidade, somos todos nós. Nascemos de um projeto divino. Estamos aqui sedimentando, fazendo a nossa parte.
Que Deus nos abençoe a todos. Voltemos para os nossos lares, na certeza de termos recebido muitas bênçãos, muitas dádivas nesses momentos. Deus abençoe a todos. Vão com Deus.